Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agora, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que você aí de casa já foi amedrontado pelos seus pais com algumas histórias de bicho-papão. Foi? Conta pra mim. Pode ter sido outro conto famoso também, como o tão assustador Homem do Saco. Bom, enfim. Seus pais ou algum parente, com certeza, já disseram para você que caso fosse mal criado, algum ser sobrenatural viria te buscar e te punir, te sequestrando para sempre. Hoje eu vou te contar um desses contos que vem chamando a atenção de historiadores na Europa, que começaram a perceber que a história pode ser, na verdade, bem real. A nossa história de hoje é conhecida popularmente como O Flautista de Hamelin. O conto, que tem origem na Idade Média, conta uma história que se passou na cidade de Hamelin, na Alemanha. Em um certo período, estava acontecendo uma verdadeira infestação de ratos na cidade. Um problema que vinha causando muitos prejuízos, já que os roedores, além de comer e destruir mercadorias, estavam causando doenças na população. As autoridades, então, decidiram contratar um profissional para resolver o problema. Eles chamaram um flautista, um homem que, ao tocar certas notas, hipnotiza os ratos que os seguem para fora da cidade, onde acabam sendo mortos. Basicamente é isso que acontece. O flautista cumpre sua missão com louvor, livrando a cidade dos roedores. No entanto, quando vai buscar seu pagamento, acaba sendo enganado pelo prefeito da cidade, que se recusa a pagar o valor combinado. Irritado, o flautista diz para todos os presentes que estão ali que eles se arrependeriam de serem desonestos com ele. Muitos ficaram assustados com a ameaça do homem, porém, o prefeito nem deu bola, não se importou. Então, chegou a noite daquele mesmo dia e, enquanto todos dormiam, um som de flauta podia ser escutado pelas ruas. Só que, nem todos conseguiam escutar. As notas mágicas tocadas pelo flautista só podiam ser escutadas por crianças que seguiam a música até para fora da cidade e simplesmente desapareciam. Esse é o conto do flautista de Hamelin. Até muito recentemente, acreditava-se que essa história fosse mais uma entre várias que foram criadas pela imaginação coletiva de um povo, ou seja, um conto que foi passado de geração em geração e, nesse caso em específico, tinha a finalidade de assustar crianças levadas. Tratava-se de um ensinamento do tipo: se você não se comportar, o flautista vem para te pegar. Esse clima de ficção foi reforçado pelo fato dele já ter sido contado por escritores famosos que eram especialistas em histórias não reais. Como exemplo, temos os irmãos Grimm, uma família de escritores intelectuais alemães conhecidos por seus contos infantis. Eles escreveram sua própria versão da história em um dos seus famosos livros de fábulas. Outro proeminente escritor alemão, Goethe, também publicou um poema em que relata a história, chamado de O Apanhador de Ratos. Agora, mais recentemente, historiadores começaram a notar que existem muitos vestígios que indicam que algo muito parecido realmente aconteceu naquela cidade. E ainda que as provas estão disponíveis para qualquer um ver. Para entender isso melhor, é preciso antes dizer que o conto do flautista se tornou uma espécie de atração turística na cidade de Hamelin. O município de 60 mil habitantes é famoso por possuir várias construções medievais, conservadas ainda, e por explorar a temática do flautista para atrair turistas. Ao passear por lá, você encontrará até mesmo um ator representando o músico, que todo dia encena a história pelas ruas da cidade. Os restaurantes e padarias de Hamelin fazem receitas inspiradas no conto, até mesmo pães e doces em formato de rato.
Qualquer um que for dar um passeio na cidade, com certeza, sairá de lá com algum souvenir. Seja um boneco, um chaveiro ou até mesmo um ímã de geladeira do flautista. Ao circular pela cidade, você encontra os indícios históricos de que essa fábula talvez não seja apenas um conto para assustar as crianças. A prova mais macabra está em uma placa que fica na casa que supostamente seria do próprio flautista. Essa residência, construída em 1602, continua totalmente preservada e faz parte do tour turístico da cidade. Na placa, que se encontra na fachada de pedra, bem na frente à casa, está escrito: em 26 de junho de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas. Depois de passar pelo Calvário, desapareceram para sempre. Bem sinistro, ó. E tem mais. Por exemplo, em um documento oficial do ano de 1384, escrito por algum funcionário da cidade, consta que, mesmo após ter passado mais de 100 anos, ninguém conseguiu descobrir o que teria acontecido com as crianças da cidade. Existe ainda mais uma prova: o vitral da igreja de São Nicolau da cidade, que possuía uma ilustração de um flautista rodeado de várias crianças vestidas de branco. Esse vitral, infelizmente, foi destruído no século XVII. Contudo, existem vários registros sobre o conteúdo dele. Além desses indícios, que são, como poderíamos dizer, mais incisivos, existem ainda cerca de 6 relatos escritos na Idade Média que fazem referência à noite de 26 de junho de 1284, quando as 130 crianças simplesmente desapareceram. Enquanto essa história e essas evidências possam parecer bem sinistras, a principal teoria sobre o que realmente aconteceu ali é bem mais tranquila. Conforme o historiador alemão Wickheimer, que também é um dos coordenadores do Museu da Cidade de Hamelin, os jovens não foram mortos pelo flautista, mas sim, na verdade, migraram para outras cidades da Alemanha. Acontece que a região, na época do suposto acontecimento, passava por uma grave recessão econômica. E o flautista era uma espécie de agenciador de migração. Um homem que ia até outras cidades e procurava possíveis trabalhadores ou camponeses para mudarem para outras localizações. É preciso dizer também que, nesse caso, os historiadores acreditam que a palavra criança tenha sido usada de uma maneira um pouco diferente. Nesse contexto, ela apontava uma pessoa jovem e saudável, não exatamente uma criança. Para comprovar essa teoria, uma equipe liderada por Wick mapeou os sobrenomes em outras áreas da Europa, onde o conto do flautista de Hamelin também era famoso. O que os pesquisadores descobriram foi que vários sobrenomes da cidade do flautista também foram encontrados em cidades alemãs que receberam muitos imigrantes. Vale lembrar que na época em que a história supostamente aconteceu, há mais de 700 anos, a população mundial era cerca de 5% do total de hoje. Logo, embora faltem documentos preservados, é relativamente fácil mapear a origem dos nomes e sobrenomes. Existem ainda outras versões sobre a realidade do conto. Uma delas envolve uma história diferente, cheia de mistérios, conhecida como a Cruzada das Crianças, que supostamente teria acontecido no ano de 1212. Existem vários relatos sobre esse acontecimento, porém, todos contam uma história parecida. Um rapaz jovem lidera um grupo de crianças de origem alemã até a Itália. Eles estão indo até este país para ajudar em outro acontecimento histórico, as Cruzadas. E com isso, desejam chegar até Jerusalém, cidade que estava sob o domínio dos muçulmanos. Só que no caminho, as crianças e o rapaz acabam sendo mortos ou vendidos como escravos. A veracidade dessa história é muito debatida entre historiadores.
com o mistério sobre o flautista de Hamelin, que vem surgindo recentemente, muitos pesquisadores acreditam que poderia existir uma relação entre as explicações do conto. Enquanto isso não é respondido, acredito que você aí, assim como eu, vai ficar bem curioso para ver se algum dia alguém vai explicar tudo isso, não é? Bom, por sinal, fala pra gente aqui nos comentários o que você acha que realmente aconteceu naquela noite, hein? O músico realmente matou as crianças em busca de vingança? Ou a história é uma analogia para algum outro evento histórico importante? Não esquece de dizer se você gostou do conteúdo de hoje. Um grande abraço, eu fico por aqui e fiquem com Deus. Tchau!